Hoje eu quero falar sobre uma coisa que quase ninguém entende, o vício em apostas. E o vício em apostas, ele não destrói apenas o seu dinheiro, o meu dinheiro, como destruiu, ele destrói a nossa mente, ele destrói a nossa família, ele destrói o nosso lar. E é isso que a gente precisa prestar, parar e olhar verdadeiramente, porque quando a mente ela começa a ser afetada, gente, a pessoa ela muda a forma como ela pensa, tá? Eu vejo muitas pessoas chegar até mim, como decide e como enxerga a realidade. As pessoas têm que entender. E se você já apostou ou conhece alguém também que está preso nisso, esse vício pode abrir muito a sua mente. Fica até o final, que isso é um caso muito sério para a gente conversar. Antes de continuar, também, né, eu peço que você se inscreva aqui no canal, porque aqui eu falo sobre clareza, sobre libertação dos vícios, sobre algo que quase destruiu a minha vida e hoje eu estou aqui fazendo vídeo para inspirar as pessoas a saírem. O comportamento humano é algo incrível, tá? É algo que você precisa entender e buscar consciência disso. Meu nome é Gabriel Honrar e seja muito bem-vindo. Eu já tive em vícios em apostas, eu já perdi muito dinheiro, já perdi a paz mental, eu perdi o controle da minha própria vida e foi justamente passando por tudo que eu passei e eu comecei a estudar profundamente o comportamento humano, os vícios e a forma como a mente ela funciona. Hoje eu dedico a minha vida a conseguir libertar as pessoas que estão nesses mesmos caminhos que eu já estive um dia, estão com vícios, estão com desenvolvimento, já desenvolveram, né, a ludopatia, que hoje a gente sabe bem que é um caso bem grave que está acabando com a nossa população. Por quê? Quem nunca viveu isso de perto, quem não vai entender o que acontece dentro da mente de quem está preso nesse vício, né? Esse ciclo ele vai só te levar para o buraco, mas as pessoas que estão do lado é muito difícil de entender. Quando alguém começa a apostar, acontece uma coisa muito perigosa. O cérebro cria uma ilusão de controle. As pessoas, ela começa a acreditar que consegue dominar o jogo. Eu também já tentei. Eu falava, não, mas eu controlo. Não, mas os outros que são besta. Não, mas eu consigo. E assim como eu, você, a gente começa a estudar estatísticas, começa a olhar os jogos, a analisar. Eu já cheguei a comprar cursos sobre isso e acredita que a gente sempre acredita que encontrou uma estratégia válida, né, para ganhar dinheiro, mas existe uma verdade que pouca gente fala sobre isso. As casas de apostas já fizeram toda a matemática antes de você entrar. Você acha que está jogando contra o jogo, mas na verdade você está jogando contra um sistema, gente. Eu já entrei numa casa de aposta. Tem 12, 15 pessoas que estudaram sobre neurociências que falam para o programador o que ele tem que fazer para raptar a tua mente. Tá? E aí é que entra o problema. E é aí entra o segundo ponto também, que destrói a mente, a dopamina. Cada aposta gera uma descarga no teu cérebro e não é quando você ganha, entende? É quando você acha que pode ganhar. É a expectativa. Você está entendendo a diferença? É como aquele momento antes do resultado, você fica apreensivo, ansioso e quer. E é por isso que muitas pessoas prometem parar e no outro dia, semana depois, estão lá novamente apostando. Tá? O vício ele não começa quando você perde dinheiro. O vício ele começa quando o seu cérebro, tenta entender, o seu cérebro ele aprende a apostar. E quando ele entende que apostar alivia a sua ansiedade, é aí que mora o perigo. E então acontece algo ainda mais perigoso dentro da sua mente. A sua mente ela começa a distorcer a realidade, porque para ela não tem diferença de realidade e do mundo virtual, entende? Você começa a criar justificativas, só mais uma aposta, agora eu consigo, eu vou recuperar, você está sempre doutrinado a acreditar que sempre a próxima vez vai.
Gente, eu vejo e recebo mensagens, milhares de mensagens de pessoas que perderam o boleto do filho, o leite das crianças, tudo. E é nesse momento que o jogo ele passa de deixar de ser diversão e ele começa a virar fuga, ele começa a virar um problema, ele começa a virar uma anestesia emocional. E é aí que o impacto ele começa a aparecer na vida. O vício em apostas não destrói apenas o seu dinheiro, tá? Eu volto lá no começo do vídeo, entende? Se você não entendeu, volta lá no vídeo. Ele vai destruir a sua confiança, ele vai destruir o seu relacionamento, vai destruir a sua paz mental. A pessoa, ela começa se escondendo, né? Aliás, a pessoa ela vai começar escondendo a todas as apostas, mentindo, 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 buscando, pegando dinheiro de tudo quanto é lugar, acreditando. E depois vai vir toda essa avalanche que a gente entra e eu recebo as mensagens, eu não consigo mais resolver a minha vida, e é só assim que você percebe, está no perigo assim de se jogar do prédio. E tem algo mais importante que quase também ninguém fala, meu. Quem está preso no vício não é burro. Eu era empresário, eu vejo pessoas que que tinham vários negócios, tá? Também não é pessoa fraca. Na maioria das vezes é alguém tentando fugir de uma dor interna que não sabe como resolver. O jogo, ele vira uma forma de escapar da realidade. E é de fato, é isso, tá? Mas quanto mais você tenta fugir, quanto mais você tenta esconder, é a mesma coisa que você pegar uma prisão, pegar a chave e jogar fora no mar, tá? Se você sente que o jogo já começou a controlar a sua mente, entenda uma coisa, cara, existe sim uma saída, mas a saída, ela começa no momento que você para de mentir para si mesmo, entende? Porque enquanto você acredita que está no controle, o jogo ele sempre vai continuar controlando você. Se esse vídeo fez sentido para você, e eu espero que faça, porque é muito importante você entender o grau que isso está acontecendo no nosso país, com a população em si, se inscreva no canal, deixe aqui seu comentário, compartilhe e envie para alguém, né, que esteja precisando ouvir isso, e eu vou ficar muito feliz de conseguir ajudar cada vez mais e fazer com que as pessoas criem consciência do que o jogo é capaz de fazer e o estrago que ele é capaz de fazer nas nossas vidas. Porque muita gente ainda acha que as apostas não são apenas apenas um jogo, né? Só que até perceber que o jogo já está controlando a nossa mente, a sua como assim controlou a minha, um dia. Até o próximo vídeo.